Em 29 a.C., Augusto mostrou uma generosidade sem igual ao distribuir 400 sestércios a 250.000 cidadãos romanos. Para os 120.000 veteranos nas colônias, ele foi ainda mais generoso, oferecendo 1.000 sestércios cada e investindo 700 milhões de sestércios na compra de terras para assentar seus soldados. Essas ações não eram meramente caritativas, elas serviam como movimentos estratégicos para solidificar seu poder e lealdade. Augusto compreendia o valor do simbolismo. Ele restaurou 82 templos, demonstrando seu respeito e devoção ao panteão romano de divindades. Em um gesto que misturava humildade com astúcia política, derreteu 80 estátuas de prata erguidas em sua homenagem, projetando uma imagem de frugalidade e modéstia. Este ato reforçou sua imagem como um líder não apenas generoso, mas também humilde, contrastando com a ostentação de seus predecessores. A longevidade do reinado de Augusto e seu legado foram cruciais para o sucesso do Império Romano. Como observou o historiador Tácito, as gerações vivas em 14 d.C. nunca conheceram outra forma de governo além do Principado. Se Augusto tivesse morrido antes, a história poderia ter tomado um rumo completamente diferente. A velha oligarquia republicana, desgastada pelas guerras civis, não tinha como contestar o controle consolidado de Augusto. Sua paciência, tato e perspicácia política foram fundamentais na transformação do Estado romano em uma monarquia de facto. Augusto não era apenas um líder, ele era um arquiteto do futuro. Criou um exército profissional permanente para garantir a segurança do império. Implementou o princípio dinástico na sucessão imperial, estabelecendo uma linha de continuidade que perduraria por gerações. Sob seu comando, Roma tornou-se um emblema de cultura e poder, refletindo sua visão através de monumentos que ainda hoje impressionam o mundo. O legado final de Augusto foi a paz e a prosperidade que o Império Romano desfrutou por 2 séculos sob o sistema que ele iniciou. A Pax Romana, ou Pax Augusta, tornou-se um paradigma de boa governança, onde a ordem e o progresso floresceram. Poetas da era Augusta, como Virgílio e Horácio, exaltaram Augusto como um defensor de Roma e baluarte da justiça moral. Tamanha foi a influência de Augusto que seu nome se tornou sinônimo de liderança. Todos os imperadores romanos adotaram seu nome, César Augusto, que gradualmente se transformou de um nome próprio em um título. Augusto estabeleceu um padrão pelo qual todos os futuros líderes seriam medidos. Apesar de suas conquistas, o governo de Augusto não escapou à crítica. Marcus Antistius Labeo, um jurista romano defensor das antigas liberdades republicanas, criticou abertamente o regime de Augusto. Nos Anais, Tácito acusou Augusto de transformar Roma republicana em um estado de escravidão, afirmando que a ascensão de Tibério foi apenas uma troca de tiranos. A biografia de Antony Everett sobre Augusto revela que as avaliações de seu reinado variaram amplamente ao longo dos séculos. Dião Cássio reconheceu Augusto como um governante benigno, mas também como um autocrata. O poeta Marco Aneu Lucano lamentou o fim da liberdade tradicional em Roma após a vitória de César sobre Pompeu e a queda de Catão. Escritores posteriores, como Jonathan Swift, fizeram analogias entre Augusto e tiranos de suas épocas. Swift criticou Augusto por impor a tirania sobre Roma, enquanto Thomas Gordon comparou a Oliver Cromwell. Montesquieu, o filósofo político francês, e Thomas Blackwell, um estudioso escocês, retrataram Augusto como um usurpador maquiavélico. Augusto foi um mestre na arte da política, unindo generosidade e estratégia para manter seu domínio. Sob sua liderança, Roma floresceu, e seu legado de estabilidade e prosperidade ressoou por séculos. O que fez de Augusto uma figura tão fascinante foi sua habilidade de equilibrar poder absoluto com uma aparência de humildade e moderação. Seus críticos viam nele um autocrata disfarçado de defensor republicano, enquanto seus admiradores o saudavam como o salvador de Roma. A verdade, talvez, resida em algum lugar no meio, refletindo a complexidade de um homem que moldou o destino de uma das maiores civilizações da história. Augusto foi um verdadeiro arquiteto do Império Romano, tanto nas reformas políticas quanto na administração econômica. Sua abordagem inovadora para a tributação foi um dos pilares que garantiram a longevidade do império. Antes de sua ascensão, Roma lidava com um sistema fiscal desordenado e intermitente, que muitas vezes causava ressentimento e revoltas nas províncias. Augusto transformou esse sistema em uma máquina bem organizada, criando uma estrutura que estabilizou as finanças do império e promoveu um crescimento econômico sem precedentes. Diferentemente de seus predecessores, Augusto implementou uma abordagem mais direta e consistente para a tributação. Ele trouxe uma porção significativa da base territorial expandida do império sob uma tributação direta e regular, em vez de depender de tributos esporádicos e variados.
Isso não só aumentou a receita líquida de Roma com suas novas aquisições territoriais, mas também estabilizou o fluxo financeiro, evitando ressentimentos desnecessários entre as províncias. Durante seu reinado, as medidas tributárias foram organizadas com base no censo populacional, estabelecendo cotas fixas para cada região. Enquanto os cidadãos de Roma e da Itália pagavam impostos indiretos, as províncias eram responsáveis pelos impostos diretos. Os impostos indiretos incluíam uma taxa de 4% sobre o preço dos escravos, 1% sobre bens vendidos em leilão e um imposto de 5% sobre heranças de propriedades avaliadas em mais de 100 mil sestércios para indivíduos que não fossem parentes próximos. Essa estrutura não apenas garantiu um fluxo constante de receita, mas também foi projetada para ser justa, aliviando a carga dos cidadãos romanos enquanto aproveitava o potencial econômico das províncias. Uma reforma significativa implementada por Augusto foi a abolição da arrecadação privada de impostos. Antes dele, a arrecadação era realizada por contratados privados, conhecidos como publicanos, que frequentemente exerciam grande poder e riqueza, influenciando até mesmo eleições para cargos públicos em Roma. Augusto substituiu esses intermediários por cobradores de impostos do serviço público assalariado, profissionalizando o sistema fiscal e reduzindo a corrupção. Essa mudança aumentou a eficiência e promoveu uma sensação de justiça e ordem, solidificando a confiança pública no governo. A conquista do Egito foi um dos movimentos mais astutos de Augusto, tanto militar quanto financeiramente. Considerado como propriedade privada de Augusto, em vez de uma província do império, o Egito se tornou parte do patrimônio pessoal de cada imperador subsequente. As imensas rendas das terras do Egito foram utilizadas para financiar operações imperiais, transformando o país na maior fonte de riqueza do império. Em vez de nomear um legado ou procônsul, Augusto designou um prefeito da classe equestre para administrar o Egito e seus lucrativos portos marítimos. Esta nomeação garantiu o controle direto sobre as riquezas egípcias e se tornou a maior conquista política para qualquer membro da classe equestre, além de ser prefeito da guarda pretoriana. As terras agrícolas férteis do Egito geravam enormes receitas, que eram utilizadas por Augusto e seus sucessores para financiar obras públicas e expedições militares. Esse influxo de recursos permitiu que o império expandisse suas fronteiras e consolidasse seu poder sem sobrecarregar os cidadãos com tributações excessivas. O Egito, assim, se tornou um pilar da economia romana, permitindo que o império sustentasse seu crescimento e estabilidade. Augusto não se contentou apenas em reformar o sistema fiscal e expandir o território romano. Ele também transformou fisicamente a cidade de Roma. No final de sua vida, Augusto proclamou orgulhosamente: "Encontrei uma Roma de tijolos, deixo para vocês uma de mármore." Embora essa declaração tenha um significado literal, Dion Cássio sugere que era uma metáfora para a solidez e grandiosidade do império sob sua liderança. O mármore, anteriormente usado de forma limitada, tornou-se um material de construção amplamente utilizado durante seu reinado, simbolizando a nova era de Roma. Mesmo as áreas mais pobres, como Subura, que continuavam frágeis e suscetíveis a incêndios, não ofuscaram a marca significativa que Augusto deixou na topografia monumental do centro da cidade e no Campo de Marte. Além disso, Augusto construiu importantes edifícios, como o Templo de César, o Templo de Júpiter Tonante, o Templo de Apolo Palatino, as Termas de Agripa e o Fórum de Augusto com seu Templo de Marte Ultor. Outros projetos foram incentivados por ele, como o Teatro de Balbo e a construção do Panteão por Agripa, ou financiados em nome de terceiros, muitas vezes parentes, como o Pórtico de Otávia e o Teatro de Marcelo. Até mesmo seu mausoléu foi construído antes de sua morte para abrigar membros de sua família. Para celebrar sua vitória na Batalha de Ácio, o Arco de Augusto foi erguido em 29 a.C. perto da entrada do Templo de Castor e Pólux, sendo ampliado em 19 a.C. para incluir um design de arco triplo. Em 7 a.C., Augusto tomou a decisão audaciosa de fundar a região administrativa e politicamente unificada chamada Itália, unindo a península sob esse nome pela primeira vez. Esse ato levou historiadores italianos, como Gianelli, a se referirem a Augusto como o pai da Itália. Essa unificação não apenas fortaleceu a identidade cultural e política da região, mas também facilitou a administração e integração das diversas populações sob o domínio romano. Augusto foi mais do que um imperador. Ele foi o arquiteto de um novo mundo. Suas reformas fiscais e conquistas territoriais lançaram as bases para um império que perdurou por séculos, enquanto suas obras públicas e políticas sociais transformaram Roma em uma cidade de mármore e majestade. Seu legado é uma tapeçaria rica de estratégia, inovação e visão, que continua a inspirar e intrigar estudiosos e historiadores até hoje. Sob seu comando, Roma não era apenas uma cidade, mas o centro pulsante de um império que definiu o curso da história mundial.
Após a morte de Agripa em 12 a.C., tornou-se necessário encontrar uma solução para a manutenção do sistema de abastecimento de água de Roma, que Agripa havia supervisionado enquanto servia como edil e continuava a financiar mesmo como cidadão privado. Nesse ano, Augusto organizou um sistema pelo qual o Senado designava 3 de seus membros como comissários encarregados do abastecimento de água, garantindo que os aquedutos de Roma não caíssem em desuso. Ao final da era de Augusto, uma comissão de 5 senadores, conhecida como supervisores da propriedade pública, foi incumbida de manter os edifícios públicos e templos do culto estatal. Além disso, Augusto criou o grupo senatorial dos supervisores de estradas para a manutenção das vias, trabalhando em conjunto com autoridades e empreiteiros locais para organizar reparos regulares. O estilo arquitetônico dominante na era de Augusto e na fase imperial de Roma foi a Ordem Coríntia, originária da Grécia Antiga. Suetônio comentou que Roma, antes das reformas, era indigna de seu status de capital imperial. No entanto, Augusto e Agripa se dedicaram a transformar a aparência de Roma, inspirando-se no modelo clássico grego, mudando significativamente a face da cidade. A residência oficial de Augusto era Domus Augustino Palatino, transformada em um palácio após adquiri-la em 41 a.C. Além dessa, ele possuía várias outras propriedades notáveis. Entre elas estavam os Horti Maecenatii em Roma, uma propriedade deixada a ele por Mecenas em 8 a.C., onde Augusto frequentemente se hospedava durante enfermidades. A grande vila de Vidius Polio em Posilipo, perto de Nápoles, também foi legada a ele em 15 a.C. Augusto construiu o Palazzo Amare em Capri e a imensa Vila Júlia na ilha de Ventotene, utilizada como residência de verão no início de seu reinado. A residência da família de Augusto provavelmente era a vila em Somma Vesuviana, em Nola, onde ele e seu pai faleceram. Seu biógrafo Suetônio, escrevendo cerca de um século após a morte de Augusto, descreveu sua aparência desta maneira. Augusto era excepcionalmente bonito e extremamente gracioso em todas as fases de sua vida, apesar de não se preocupar com adornos pessoais. Ele permitia que vários barbeiros trabalhassem ao mesmo tempo, e quanto à sua barba, ora aparava, ora raspava, enquanto lia ou escrevia. Seus olhos eram claros e brilhantes. Seus dentes eram pequenos e espaçados. Seu cabelo era levemente cacheado e tendia ao dourado. Suas sobrancelhas se encontravam. Suas orelhas eram de tamanho moderado e seu nariz levemente curvado. Sua pele tinha um tom entre escuro e claro. Ele era de baixa estatura, cerca de 1,70 de altura. No entanto, sua figura proporcionada e simétrica ocultava essa baixa estatura, perceptível apenas ao lado de pessoas mais altas. Seus sapatos eram um tanto altos para fazê-lo parecer mais alto. A análise científica de vestígios de tinta em suas estátuas oficiais indica que ele provavelmente tinha cabelos castanhos claros. Suas imagens oficiais eram rigorosamente controladas e idealizadas, seguindo uma tradição helenística em vez do realismo romano. Augusto apareceu pela primeira vez em moedas aos 19 anos, e por volta de 29 a.C., houve uma explosão de seus retratos, evidenciando uma campanha de propaganda para dominar todos os aspectos da vida civil, religiosa, econômica e militar. As primeiras imagens retratavam um jovem, e, embora houvesse mudanças graduais, suas imagens permaneceram jovens até sua morte aos 70 anos, quando adquiriam um ar de majestade intemporal, segundo o classicista Roland Ralph Redfern Bertie Smith. Augusto marcou a história do Império Romano, sendo o primeiro imperador e considerado por muitos como o mais bem-sucedido. Ele organizou Roma de tal maneira que, durante séculos, a cidade não seria realmente ameaçada por nenhum inimigo externo, criando um modelo de governo que duraria séculos.